Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 29. Prometo ser objetivo, rápido. Se você vai anotar, o tema da palavra dessa manhã é: o segredo de Deus é Cristo. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Você sabia que o segredo de Deus é Cristo? O texto diz em Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 29, se você puder acompanhar na sua Bíblia ou no Data Show, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito de todos os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico do Cristo. Quem pode dar um glória a Deus bem alto aí? Mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continue alicerçados e firmes na fé. Diga assim comigo: há uma condição. Sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Versículo 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Amém? Podemos fechar e ir para casa? Vamos fechar a Bíblia e, como diz a senhora, vem aqui, grupo de louvor, Deus abençoe. Preste atenção, e eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar nessa manhã. Irmãos, o segredo da vida, a realidade da vida, ela não está em fórmula. A realidade da vida não está em estudos aqui da terra. A realidade da vida não é um método. A realidade da vida não é um processo. A realidade da vida não é algo didático. Mas a realidade da vida é Cristo. Você pode ser isso para a pessoa do seu lado? E aqui mora um perigo. E aqui mora uma realidade. Porque a gente acha muitas coisas. A gente vive numa bolha em que, por exemplo, os meus problemas eu resolvo. Claro, os teus problemas você vai resolver mesmo. Se você fez conta, você tem que pagar. Se você mentiu, você tem que ir lá falar a verdade. Se você trapaceou, você tem que ir lá e dizer assim: ó, eu trapaceei, eu quero reaver isso aqui. Isso é seu papel. Você pode ter certeza que Deus não vai mandar o anjo lá e vai consertar isso para ti. É você mesmo. Mas existe hoje uma sede do homem, o homem sem Deus, o homem sem Cristo, o homem que não entregou a sua vida plenamente a Deus, de querer fazer tudo do seu jeito. E é uma sede
saciável. Porque ele parte da premissa de que ele é autossuficiente. Eu sou bom, olha o meu sobrenome. Olha o que eu tenho na conta. Olha tudo que, sabe, o que eu trabalhei até agora. Olha o que eu construí sobre tudo isso. Enquanto que na verdade, existe só uma forma de expressar exatamente o que é vida. É ter Cristo no coração. Você pode ter tudo como eu acabei de falar. Você pode ser uma pessoa de bons argumentos, você pode ser uma pessoa estudada, você pode ter riqueza, pode ter sobrenomes, seja qual for. Mas se Cristo não é o centro da sua vida, me perdoe, você está totalmente fora do que é conhecer verdadeiramente quem Deus é. Porque, irmãos, não tem como eu querer um Deus que resolva todas as minhas coisas sem eu passar por Cristo. Eu ouvi uma coisa ontem que me chamou muita atenção. Para o cristão, irmãos, nós temos que ir para o Getsemane, nós temos que ir para a cruz, para experimentar do quê? Do novo nascimento. Tem gente que acha que só passa, sabe, vai para o Getsemane, chorou lá na presença de Deus e pronto, está tudo certo. Não, você tem que ir para a cruz, você tem que abandonar, você tem que largar, você tem que fazer sabe, de fato, algo que doa. Não porque como castigo, como peso, mas como uma renúncia de quem você era. Por isso que nós precisamos entender que quando a palavra de Deus diz, assim como recebestes a Cristo, vivei nela, é importante ter a compreensão de que se eu entrego a minha vida para Jesus, não posso mais viver como eu era. Diga assim comigo, não encaixa. E se você vive ainda praticando coisas que era do velho homem, veja bem, você está indo para o Getsemane, você está entregando na cruz, você está morrendo para isso todos os dias, ou você já se acostumou com aquela desculpa que diz o seguinte, não, aquele que começou a boa obra em mim, há de completá-la. Não desculpa, o versículo é sério, é Paulo falando, mas tem gente que usa esse versículo como desculpa e não muda. Vive um ambiente de iniquidade onde, por exemplo, isso aí está ali, está tudo certo. Por exemplo, eu não gosto de igreja porque a igreja me feriu. E o que foi que você fez com a igreja? Você é o queridão, o bonitão, que só a igreja que prejudicou a sua vida. E você não fez nada com a igreja. Você como corpo, você era a célula primaz. Você como corpo dentro da igreja, você era a pessoa que era mais santa. Quase a quarta pessoa da Trindade. Não. Só que os nossos olhos carnais, a nossa alma quer o quê? Não me visitam. Essa igreja desse jeito, essa igreja daquele jeito. E aí, onde é que está Cristo nisso aí? Bote a mão assim nos seus olhos e diga assim, em nome de Jesus, eu quero ter os olhos de Cristo. Irmãos, se você não olhar para um mendigo e ver nele um cara restaurado, um empresário, um cara bem casado, sucedido, um cara que representa Cristo, você não entendeu nada de quem Cristo é. Quantos estão entendendo o que eu estou falando sobre isso? Está dando microfone aqui, Bruno. Agora o mais interessante é que quando Paulo escreve para os nossos irmãos de Colossenses, é interessante que Paulo está querendo desconfigurar algo a uma igreja que tinha tudo. Ele estava querendo mostrar para uma igreja que você conhece, sabe que essa igreja se perdeu ao ponto das filosofias humanas, dos ambientes, sabe, místico das coisas, não porque isso, porque sabe aquelas frases de efeito? Naquela época já tinha, tá? Já tinha essas coisas de Ctrl-C, Ctrl-V, e o povo começou a andar nesse ambiente. Hoje de manhã eu estava pensando, rapaz, Jesus curava as pessoas e dizia assim, ó, não diz o que eu fiz, e saia fora. Hoje em dia a gente pega a internet e posta, cura, milagre, prodígios e maravilhas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, como eu entendo isso na prática? Como eu experimento de fato de que esse segredo que Deus então guardou, porque a Bíblia diz que o Velho Testamento, ele é a sombra do que viria. Toda a geração depois do Éden, ela caminhou debaixo de uma realidade que não era através de Cristo, mas já apontava para Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando? Já era uma realidade clara do que Deus esperava que o povo fizesse. Deus se posicionava, cuidava do povo, tirava das lutas, mostrava, restaurava.
Um coração sedento, um coração obediente. O Senhor era fiel, guerreava e tudo. Dizendo, gente, olha o que eu estou fazendo. Eu costumo dizer, e quem me acompanha sabe disso, que de capa a capa, essa Bíblia aqui fala de um Deus querendo ser pai de um povo que não quer ser filho. Porque um filho entende o lugar e o coração do pai. Agora entenda algo, que quando a palavra de Deus ela é ministrada e é revelada, como Paulo está quase que didaticamente mostrando A por A. Por isso que eu disse, vamos fechar a Bíblia e vamos para casa? Porque o que eu vou pregar diante disso, pastor Aurélio? É só você meditar sobre o que a Bíblia diz. Aqui nós éramos mortos, a gente não tinha vida, a gente tinha uma eternidade definida para o inferno. E através de Cristo a nossa eternidade é vida eterna. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Você viu o que você cantou aqui? Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Mas tem gente que está cantando, meu Deus, só chuva hoje, né? Segunda-feira tem que pagar. E você está cantando. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Aleluia! Qual é a alegria que você está buscando, meu irmão? Você acha que essa coisa que você está vivendo aí, paguei todas as minhas contas, não devo ninguém? Ah, isso é alegria, cara. Até deu uma desafinada agora. Você acha que isso é alegria, meu irmão? Você acha que tudo que Deus fez, em João capítulo 3, deixando claro, eu vou mandar o meu melhor. Eu vou entregar tudo o que eu tenho. Sabe, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Aí para você achar que a alegria para você eu acho que final de semana que vem eu tenho dinheiro, eu vou para Boston. Final de semana que vem eu vou alugar uma casa lá na Serra e vou ficar lá. Você acha que isso é alegria, irmão? Se tudo o que você vê se resume a isso, faz assim comigo, ó. Faz exatamente assim, ó. Preciso resetar minha vida. Não estou dizendo que você não pode almejar, que você não pode sonhar, que você não pode ter objetivos, como a gente aprendeu e vai aprender nos cursos. Não é sobre isso, igreja. Pelo amor de Deus, é um nível maior. É uma mente diferenciada. Mas qual é essa mente? A mente de Cristo. Olha para a pessoa do seu lado, é a mente de Cristo, meu irmão. Você é o vivo o segredo e quer o segredo da sua vida. Quem é o segredo de Cristo? A pessoa do seu lado, Cristo Jesus. Pergunta para ele, você tem ele? Tem uma música do Márcio que fala que em ti tenho tudo. Meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo, Senhor. Essa semana eu tive experiência. Eu fui na casa da Dona Malete, Nelson. Sogra do Júlio e da Lu. Mãe da Luz, pai do Júlio. E aí a Dona Marlete, se ela estiver vendo a gente, um beijo no coração dela. Ela disse assim pra mim, que jeitinho dela. No dia que meu neto foi batizado ali, minha vontade era, sabe? E eu comecei, olha, pois é, o Gênesis vai. Eu sei que você me cutucou assim, para que nós temos que ir. E eu querendo falar e aquela coisa toda. E eu saio daqui, deixa eu aqui. Sabe o que é isso, irmãos? A criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Aí você fica aí, lambendo os teus problemas como se eles fossem os únicos na face da terra. Você não vai fazer isso porque é falta de educação, mas do teu lado tem um problema maior do que o teu. Você não precisa olhar para o lado, nem puxa o olho assim para saber o que é. Não é assim. Deus faz assim, a gente acha que o problema maior é o nosso, porque está doendo na gente.
Mas Deus vai lá e coloca outro maior ainda do teu lado para te dizer, rapaz, você está entendendo o que eu estou falando nessa manhã, meu irmão? Existe um mistério que foi revelado, não é que vai ser, já foi revelado, é Cristo Jesus. Então não adianta você querer, tem gente que conhece a Bíblia e conhece a igreja, e está na igreja há milhões de anos, mas não consegue ser livre. Sabe por que não consegue ser livre? Porque ainda está procurando um mistério para a vida dela. E a palavra do Senhor deixa claro que esse mistério já foi revelado, é Cristo Jesus. Você quer a plenitude de Deus? Quantos querem ter a plenitude de Deus? Levanta a mão aqui. Tenha o Filho na sua vida, meu irmão. Tenha o Filho na sua vida. Tenha Cristo dentro de você. E para ter Cristo dentro de mim, nunca se esqueça, nós temos que imitá-lo. Nós somos imitadores dele. Por isso você é chamado cristão. Pequenos Cristos na terra. Não é esse nome que a gente acha agora que como virou público e se tornou, eu sou cristão de tal lugar, isso, aquilo, outro. Irmãos, tem gente que fala que é cristão, mas o que menos é alguém que expressa o amor de Cristo. Eu nem vou falar de evangelho, porque isso não existe na Bíblia. Isso é uma palavra que inventaram para ficar bonito. Agora eu sou evangélico, ou eu sou gospel. Isso não existe. Mas vamos lá, né? Cada um entenda como for. Mas a realidade da palavra é que você é cristão, filho amado de Deus. Você está entendendo? Diga para a pessoa do seu lado, você é cristão, filho amado de Deus. Então viva como um. Viva como um Cristo. O texto deixa claro que o segredo de Deus não é um plano, como eu falei. Não é uma fórmula, é Cristo. E um ponto que eu selecionei aqui, eu vou falar de 3 pontos, é que Cristo é o segredo que revela o coração de Deus. Está em Colossenses, no capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado em seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Se você tinha uma dúvida, para agora, bota a mão na cabeça e diga assim, meu Deus do céu. Sabe por que o versículo diz que Cristo em você é a esperança da glória? Porque entenda uma coisa, irmãos. Entenda isso por uma vez por todas. Se você é um cristão que entregou a sua vida a Jesus, se você entende sobre isso, você precisa entender que existe esse ambiente em que você deve caminhar, que é expressar o amor de Deus, que é revelar quem Cristo é, que é estar alinhado com o que a sua palavra diz, que é estar sujeito ao que o Senhor tem apontado. Não tem como, debaixo de uma autoridade já liberada sobre nós, como cristão, a gente querer fazer do nosso jeito. Então esse é o segredo principal de Deus, é Cristo sendo revelado através de nós. Irmãos, preste atenção, há uns meses e pouco atrás o pastor Kelner estava aqui. E teve um domingo, a última palavra que ele fala sobre levanta-te. E ele usou a situação de Samuel, eu esqueci o nome da mãe dele. Ana, perdão. Preste atenção que eu quero dizer para você nessa manhã. Deus, eu quero o teu favor, eu quero isso e tudo mais. Irmãos, Deus não vai entregar nada para você que Ele não seja adorado. Deus não vai fazer algo que Ele mesmo se contradiz. Porque Ele é um pai. Qual é o pai que dá o que o filho vai se prejudicar? Qual é o pai que vai tirar uma carteira de motorista para um filho de 5 anos e dizer assim, vai lá filho, vai lá em São Paulo e busca, e volta? Qual é o pai que vai colocar o filho numa situação em que ele pelo menos não esteja perto para dar um apoio? Não existe. Assim é Deus. Eu canso de dizer sobre isso. Quantos querem ver a glória de Deus? A glória de Deus não vai vir em um altar rachado. Você quer problemas resolvidos? Você quer problemas sanados? Você quer isso? Onde dá Deus nesses problemas? Como é que você está resolvendo os seus problemas hoje? Da tua sabedoria? Me responde algo em silêncio. Está dando certo? Não precisa abrir a boca. A tua vida hoje, do jeitinho que você está fazendo, você está agradando quem ou você está se vingando de alguém? Porque é assim que funciona. As pessoas acham porque como elas começam a enricar, eu vou mostrar quem eu sou. Agora vai ver.
Aí Deus vai lá e coloca a mão, é só uma doença, pronto, 3 meses perde tudo. Estou falando alguma bobagem, igreja? Mas conhecer o segredo de Deus é ter Cristo em nós. É ter Cristo revelado. Pastor, mas olha, eu não sou santo. Não, mas não é sobre o ser santo na ideia de que você não vai errar. É o ser santo ao contrário. Porque o verdadeiro santo, quando reconhece que errou, ele pede perdão. O verdadeiro santo, cheio de Deus, não é aquele que não tem falhas. É o contrário. É aquele que tem falhas e anda totalmente, como diz a palavra, humildemente diante do teu Deus. É aquele que todos os dias para e pensa, opa, peraí, cara, eu preciso resolver essa situação. Como? Senhor, me dá estratégia. Senhor, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou resolver isso? Mas não. Eu tenho que ter o quê? Uma auréola de anjo. Asinhas, como diz o gato-jato, né? Asas. Achar que, não, eu tenho que ser pleno e alto. Não, irmãos. Eu disse ontem no carro, nós estávamos conversando, eu, o Marcos e a Pam e a Pri. A gente teve ontem um dia inteiro com o apóstolo Cristiano Miranda, lá em Florianópolis. Irmãos, preste atenção em uma coisa, irmãos. Você acha que se não tivesse uma eternidade, como a Bíblia garante, mostra e fala que tem, você acha que Satanás estaria hoje tranquilo, não estaria te incomodando com nada? Você não teria nada para resolver na sua vida, está tudo certo. Você não precisa abrir mão de nada, você não precisa pedir perdão para ninguém, está maravilhosamente certo. É o contrário, irmãos. Eu estou falando com pessoas aqui que vieram para cá já brigados. Situações que ainda não estão resolvidas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas você está aqui, como espero o dia em que a alegria, enfim. Eu estou doido para Jesus voltar lá porque já acaba isso. Realmente você acha que se você tiver com esse coração, o Senhor vai te atender? Mas eu quero tanto. Senhor, eu não estou suportando mais as lutas. Tem uma música que fala antiga, né? Hoje eu estou lembrando umas. Tantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores, pois sem quem ti, Jesus. Eu puxei baixo. Posso confiar. Como diz a Aurélia, aleluia. Essa canção está em algum lugar. Eu conheço. É diante do trono, né? Você está entendendo? Balança a pessoa do céu. Você está entendendo o que nós estamos ouvindo nessa manhã? Domingo passado nós trouxemos uma palavra sobre o som do céu. Quantos estavam aqui? O som do céu só é ouvido num lugar de organização. Não adianta a tua vida estar toda bagunçada você querer ouvir Deus. Se você não se procurar ajustar ela. Deus está disposto em todo o tempo. Agora Deus, Ele é santo. Não ache você que Deus vai... não. A Bíblia fala de um jovem que quis tudo antes do tempo e foi embora. Sabe onde ele teve o start da revelação do que ele estava fazendo? Quando ele pensou em comer comida de porcos. Tem gente que infelizmente, tem que estar nesse ambiente para levantar os olhos e dizer, errei contra o céu. Então eu pequei contra ti. Infelizmente. Começa muito bem, está tudo certo, maravilhoso. Mas daqui a pouco se acha o... Não preciso mais, né? Eu abro a Bíblia, rapaz, já sei o que a Bíblia... Já sei. Tudo certo. Eu fazer solidificar, para quê? Aprender sobre rudimento. Quantos estavam na aula de família semana passada? Essa semana, né? Não. GA. GA. É só um bando de fofoqueiro. Comer. Não, esses crentes só querem saber de comida. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí, você olha para o lado, pessoas estão avançando, crescendo, evoluindo, e você está lá. Chegou agora e já quer sentar na janela. Vai sentar na janela. E eu ainda vou fazer questão de abrir assim, mas ela assim. Abre. Sabe por quê, irmãos?
Quando você ficar nesse lugar achando que você é o bonzão, porque você está há muito tempo, porque você é isso, porque você é aquilo outro, mas você não tem vida naquilo que está vivendo, ou seja, não é fruto do que você está falando, meu irmão, entenda uma coisa, levanta os seus olhos aí, começa a ver aqui, olha que lugar lindo, não é bonito tudo isso aqui? Não é maravilhoso? Saber que não tem R$1 devendo, saber que tudo isso aqui é do Senhor. Pois é. Você sabe o que isso importa no nosso coração? Deveria importar? Nada. Sabe por quê? Porque o que importa desse lugar é ter pessoas que precisam ouvir de Jesus do seu lado. E aí essa é a pergunta: até quando você vai trazer só quem você conhece para o seu lado? Bote a mão na cadeira vazia na frente e diga assim: eu profetizo em nome de Jesus. Vidas, almas, famílias transformadas, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Irmãos, olha a régua. Olha a régua. Olha onde o Senhor nos colocou nessa sinuca de bico. Porque o que o versículo diz assim, ó, que embora sendo... Obrigado, Débora. Que embora sendo Deus. Filipenses 2, de 5 a 11. Vamos ler junto aqui no Data Show? Quantos meninos acham ali? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Versículo 6. Que mesmo, vamos juntos, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Continua. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte de cruz. Versículo 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia! Para que ao nome de quem? Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero o segredo de Deus. Eu sou um cristão. Eu vou para a igreja bonitinho. Vou para o GA. Frequento o homem ao máximo, mulher única, experiência do lar, seja qual for. Mas a Bíblia diz que para que eu alcance esse segredo, que é a revelação do próprio Cristo, eu preciso entender o que Ele fez. E aqui é uma régua. O versículo 7 diz exatamente isso, volta ali. Diz assim: pelo contrário, Ele se... Faz assim comigo. Esvaziou. Esvaziar, irmãos, o que é o fato de esvaziar? Você perde a força. Bota seu fôlego só para fora, chega e começa a ficar tonto, né? Eu vi um vídeo uma vez, o cara cantando galopeira, já viu? Galopeira! Perdeu o fôlego. E sabe o que quer dizer perder o fôlego nas coisas de Deus, irmãos? Você não tem mais o controle de nada. Você depende plenamente dEle. Porque daí Ele te pega de uma forma inconsciente, porque você não consegue entender. Porque quando você vê um homem que o Senhor o escolheu para trabalhar junto, para caminhar junto, para ver milagres e experiências juntos, que foi Judas. E o Senhor olhar para ele e dizer assim: agora vai e faz o que está em teu coração, sabendo desde o começo que Judas era para ele. Ô meu irmão, rapaz, derrubar Golias é fácil, não é, irmãos? É só mirar na testa. Agora sabe qual é a grande dificuldade? É perdoar Saul.
Quem conhece Bíblia sabe o que eu estou falando. Quando você faz uma coisa, pá, puf, pronto, acabou. Ah, eu que fiz, ó. Eu ia botar aqui. Fui eu que fiz, ó. Olha o meu ministério aí, ó. O meu ministério. Porque eu tenho um ministério, Aí você olha para a vida da pessoa, realmente, é mini de pequena e estéreo que não dá fruto. Realmente, é mini e estéreo. Pequenininho e não dá fruto. E o cara, a pessoa está lá. Eu tenho um ministério de tantos anos, né? Há tantos anos eu fiz isso, eu fiz aquilo. E fulano de tal, aquilo foi uma pedra de tropeço na minha vida, que já é superada. Mentira, ele está esquecendo todos os dias. Gasta mais energias querendo perder o passado, não, do que vivendo o que Deus já preparou para ele. Ah, como eu espero o dia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos querem o segredo de Deus? Então diga assim: Cristo em mim, a esperança da glória. Agora, veja bem. Você quer aprender como Cristo? Comece a exercitar isso. Você quer ver uma coisa? Comece a pensar diante da situação. O que Jesus faria quanto a isso? Um dia eu vou contar teu testemunho. Tu me permite? Aliás, tu vai contar esse testemunho um dia. Melhor, né? Luciano. Pensa num cara que Deus está transformando a vida dele. Quem tiver a oportunidade, chega com ele depois e fala assim: vamos tomar um café? Vamos. Só para te contar meu testemunho. Aí você vai ver. Faz isso. Você quer ser edificado? Às vezes você está de saco cheio ouvir a gente falando. Né, pai? Procure irmãos aí que Deus está fazendo algo extraordinário na vida deles. Aí você vai ser edificado. Aí você pega aí. Tá, mas como? O que Jesus faria? É uma pergunta tão simples. Mas ela faz todo sentido na vida de um cristão, sabia? Diante da adversidade, o que Jesus faria? Pois é, começa a se exercitar dessa forma. Irmãos, olha aqui para mim. Só faz uma coisa que já está acontecendo dentro de você. E escuta essa voz que é do Espírito dizendo para você não fazer as coisas. Você está entendendo? Porque a voz que fala para não fazer é a voz que provavelmente, preste atenção que eu vou falar para não deixar uma coisa como uma doutrina para você entender. Não, que o pastor falou que toda voz está aqui dentro que diz não, não é sobre isso. Eu estou falando sobre o fruto daquilo que você quer decidir. Se a tua decisão te leva para longe de Deus, quebra princípios da palavra de Deus. Quebra princípios da palavra de Deus. Vai de encontro à autoridade de Deus. Por aquilo que Deus... Você pode ter certeza que essa é a voz que quer te poupar das coisas. Mas sabe o que acontece? A gente olha pelos... né? Lembra que eu falei sobre os olhos? Não, é melhor isso aí. É melhor isso aí. Não, porque isso... Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Lembre-se, é uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. Uma igreja, uma noiva adornada. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Quem crê assim, diga amém. E para terminar, João capítulo 14, versículo 6. 14, 6. Conhecido também. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: eu sou o caminho. Ninguém, se não for por mim. Jesus, Ele não é talvez, não é quem sabe, Ele é a salvação. Salvação essa que engloba todas as coisas. Como eu falei, como é que você quer tratar a tua empresa? Vê o que Jesus faria no teu lugar. Como é que Jesus se posicionava diante dos pagadores de impostos? Lembra disso? Ah, Jesus não era empresário, tá? Mas cobraram imposto de Jesus, lembra? Dê a César o que é de... Não, mas é porque isso, porque aquilo outro. Eu não vi na Bíblia Jesus questionando. Não, mas eu tenho um direito adquirido. Tudo bem? Mas procure saber se você está fazendo tudo certo.
Porque às vezes nós cristãos a gente acha que essa parte não pega, pega, irmão. E como pega? É aquilo que a gente sempre fala, eu quero ser abençoado, mas não faço o meu papel, e aí? Não vai. Até porque para ser abençoado por Deus tem que haver um espaço na sua mente, no seu coração, para entender a bênção. Senão Deus vai querer te abençoar. Tu acha que Deus vai abençoar, como eu falei agora há pouco, você não saber o que faz? Não vai dar certo. Você quer ser uma pessoa abençoada? Mas eu sou abençoado em Cristo Jesus. Pois é. Pela lógica e pela palavra, sim. Mas você está fazendo isso para frente? Se a Bíblia diz que nós somos um rio e não uma lagoa, o que você está fazendo com Cristo que habita em você? Você está selecionando as pessoas que pensam igual a você? Você está pensando que é só isso e acabou? Não é assim que funciona. O segredo de Deus é Cristo em nós, a esperança da glória. Eu não estou aqui julgando ninguém. Eu estou dizendo que é uma realidade para todos nós. Que o fato de ser pastor não me isenta da responsabilidade que eu tenho e nem do papel que eu estou pregando. Eu sou o primeiro a ser ministrado. E aí? Na medida que julgares, sereis julgados. Mas tem uma coisa que é máxima. Antes de tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira o que está no teu? A trave. Você se acha bom, você se acha o melhor, mas talvez essas atitudes que o Senhor nos ensina a ser, a gente não está fazendo. E repito, não quer dizer que você vai conseguir da noite para o dia, mas é um processo em Cristo Jesus. Outra coisa que nós queremos, viver essa verdade. A gente, às vezes, busca uma paz. A gente quer ter paz. Mas, irmãos, fora de Jesus, você não vai ter essa paz. Você não vai ter essa plenitude do amor de Deus. Por isso que eu estou dizendo, o segredo de Deus é Cristo em você. Quantos entenderam essa palavra nessa manhã? Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. O grupo de louvor, por favor. No Velho Testamento, irmãos, havia uma realidade em que o Senhor apontava, o Senhor falava. Naquela época existiam sacrifícios, lembra? Se matava um novilho, apresentava ao Senhor. Infelizmente, me parece, que a gente está vivendo um tempo em que as pessoas acham que por esses sacrifícios, por esse ambiente, define-se todas as coisas. Jesus veio, não preciso dizer isso, você sabe. Tudo que era a tua possibilidade de fazer com as tuas mãos, foi desfeito. Semana passada nós tivemos um ato aqui, lembra disso, com as crianças de Páscoa? E ali simbolizou, e de fato aconteceu, que o véu se rasgou de cima a baixo. Deixando muito claro que não era o homem quem ia fazer, era o Senhor que fez. E esse ato de entregar a sua vida a Jesus, aí sim te dá uma chave de autoridade no mundo espiritual. Para experimentar da plenitude de Deus. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Você quer ter vida, você quer ser próspero, você quer ter paz, entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Pastor, mas eu já conheço, tudo bem. Mas conhecer, todo mundo sabe quem era, né? O Silvio Santos. Agora, ter intimidade é quem é família. Jesus está te chamando para um ambiente de família. Jesus está te chamando para um lugar onde Ele é realmente tudo para você. E eu quero nessa manhã perguntar se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui que quer realmente entregar a sua vida a Jesus. Se tudo que eu falei faz sentido para você, se tudo que eu disse nessa manhã faz sentido para você, se de alguma forma o Senhor, o Espírito Santo tem tocado o teu coração para dar um basta,
da forma pela qual você está vivendo. Talvez o Senhor te trouxe aqui nessa manhã e eu quero te dizer, toda vergonha, toda insegurança do que vai acontecer, isso é destruído. Isso é destruído. Sabe por quê? Porque o Senhor tem um propósito na sua vida. E não tem a ver com o ambiente, tem a ver com quem você é para Ele. Há um interesse do céu na sua vida. Tudo que Ele fez e está fazendo não se compara com aquilo que Ele vai fazer. E eu queria, igreja, em nome de Jesus, que você levantasse suas mãos e fechasse seus olhos. Você que já entregou sua vida para Jesus, tudo bem, está tudo certo. Mas talvez tenha pessoas aqui que precisam se reconciliar com o Senhor. Talvez sejam pessoas aqui que queiram entregar a sua vida ao Senhor. E o nosso papel como igreja é anunciar as boas novas, é declarar o Senhor. E se tiver uma alma para Jesus, essa alma tem o valor do mundo inteiro. E há festa no céu. Eu quero te pedir, igreja, em nome de Jesus, que você levante um clamor agora em espírito. Comece a declarar, a dizer: Senhor, quebra todos os jugos. Comece a profetizar vidas sendo transformadas. Comece a liberar Cristo. Comece a liberar o fluir do Senhor. Deixe Deus te usar. Comece a pensar em pessoas que precisam render ao Senhor, que precisam se entregar ao Senhor, que precisam experimentar do segredo, do plano de Deus, que é Cristo em nós. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos levantar um clamor nessa tarde, nessa manhã. Oh Deus, um clamor de sujeição à Tua palavra, de entendimento de quem Tu és. Em nome de Jesus, comece a orar. Lembre do seu parente, do seu vizinho, do seu amigo. Comece a apresentar ele a Cristo. Comece a apresentar ele a Cristo.